Nessa nossa aula nós vamos tratar de transmissão neuromuscular, mais especificamente da transmissão neuromuscular esquelética, que é a forma como o nervo motor conversa com o músculo esquelético. Então, em primeiro lugar, note como é essa conexão entre um nervo motor ou mais especificamente falando, entre o neurônio motor e as fibras musculares esqueléticas. Veja que um único neurônio motor é capaz de se conectar com múltiplas fibras musculares esqueléticas. Estrutura essa que nós chamamos de unidade motora. Mas o nosso foco nessa nossa conversa é sobre esta conexão entre a fibra nervosa motora e a fibra muscular. Então note aqui que a fibra nervosa entra em contato com a fibra muscular em uma região restrita. Note que aqui a fibra nervosa motora emite várias ramificações, cada uma delas fazendo um contato com a fibra muscular, porém em uma área restrita. Isto acontece aqui nesta fibra, está acontecendo aqui nesta outra fibra e está acontecendo nessa outra aqui também. Cada ponto de contato aqui está destacado na cor verde. Cada região dessa daqui nós chamamos de botão terminal. É, na verdade, uma dilatação do segmento final do axônio que entra em contato com a fibra muscular. Na verdade, quando eu digo contato, não é um contato verdadeiro, porque ela não chega a tocar a fibra muscular, mas apenas se aproxima e fica a umas poucas dezenas de nanômetros de distância da membrana da fibra muscular. Então, aqui nós temos essa região de contato em que múltiplos pontos, múltiplas ramificações da fibra nervosa entram em contato com essa fibra muscular, aqui acontecendo o mesmo e aqui também. Então, aqui é uma representação daquela mesma imagem, agora de uma maneira um pouco diferente. Então, você vê que a fibra nervosa, quando se aproxima da fibra muscular, ela emite várias ramificações. Cada ramificação dessa tem no seu final uma dilatação que nós chamamos de botão terminal. E todas essas ramificações se espalham por uma área restrita da fibra muscular, normalmente localizada no ponto médio da fibra muscular. Cada dilatação desta, que é o botão terminal, está aqui representada e você vê que no interior do botão terminal são encontradas inúmeras vesículas, chamadas de vesículas sinápticas, dentro das quais se encontra o neurotransmissor. Neste caso em particular, o neurotransmissor envolvido é a acetilcolina. Note também aqui a representação de mitocôndrias que estão abundantemente disponíveis nessa região. As mitocôndrias são muito importantes para gerar energia gasta nesse processo de neurotransmissão, que envolve várias etapas, envolvendo transporte iônico e também síntese do próprio neurotransmissor. Então aqui nós temos o botão terminal, que pertence à fibra nervosa, e do outro lado temos a fibra muscular. Na região da fibra muscular, observe que a membrana dela apresenta uma série de preguiamentos. Então, é uma membrana que apresenta essas dobras, esse preguiamento, no sentido de aumentar a área de contato, a área de superfície exposta ao neurotransmissor, que será liberado aqui pelo botão terminal. Uma outra estrutura importante aqui presente, que precisamos dar nome, é a membrana que delimita o botão terminal e que está próximo da membrana da fibra muscular. Esta membrana aqui nós chamamos de membrana pré-sináptica, enquanto que a membrana do músculo nós chamamos de membrana
pós-sináptica. Então, temos aqui a membrana pré-sináptica e, do outro lado, a membrana pós-sináptica. Então, está aqui a membrana pós-sináptica. Veja que a fibra nervosa não toca a fibra muscular, mas ela se mantém a uma pequena distância, alguma coisa em torno de 40 nanômetros aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da região. Então, entre a membrana pré-sináptica, que é fibra nervosa, e a membrana pós-sináptica, que é fibra muscular, existe um espaço. Esse espaço não é um espaço vazio, é um espaço que contém líquido extracelular e algum material aqui dentro, material proteico. Esse espaço é chamado de fenda sináptica. Fenda sináptica. Então, prosseguindo, observe aqui uma fotografia de microscopia óptica em que você vê a fibra nervosa emitindo várias ramificações, entrando em contato com várias fibras musculares. Cada fibra muscular desta faz contato com um desses prolongamentos da fibra nervosa e observe essas áreas escuras que correspondem aos botões terminais, que tem no seu interior uma grande quantidade de vesículas preenchidas com acetilcolina, o que dá esse aspecto escurecido desta estrutura. Aqui, com mais detalhe, já numa fotografia de microscopia eletrônica, você nota a presença aqui na parte acima da fibra nervosa, abaixo a fibra muscular. Aqui na fibra nervosa, as setas indicam as vesículas contendo acetilcolina, portanto as vesículas sinápticas. Aqui você nota a membrana pré-sináptica. Do outro lado, a membrana pós-sináptica, que é parte da fibra muscular, e note o pregueamento da membrana pós-sináptica. Essas pregas são chamadas de pregas subneurais ou dobras juncionais. Então, essas regiões bastante presentes sob a membrana do neurônio existe no intuito de aumentar a área de superfície exposta ao neurotransmissor. Então, aqui nós temos a membrana pós-sináptica e no meio, nesse espaço, a fenda sináptica. Aqui na fenda sináptica você nota a presença de um material eletrondenso e esse material é representado por fibrilas reticulares. E também no meio dessas fibras reticulares nós vamos encontrar uma grande quantidade da enzima acetilcolinesterase, que é a enzima responsável pela degradação do mediador químico desta comunicação, que é a acetilcolina. Então, novamente, aqui você observa, nessa foto também de microscopia eletrônica, de um lado, aqui na parte acima, o botão terminal, contendo inúmeras vesículas sinápticas. Aqui, a membrana pré-sináptica. Do outro lado, a membrana pós-sináptica. E, no meio, a fenda sináptica, contendo aquele material fibrilar, junto do qual está presente a enzima acetilcolinesterase. Aqui neste outro desenho, você vê de uma outra forma essa junção, né? Aqui de um lado um botão terminal, do outro lado abaixo você vê a fibra muscular contendo várias pregas subneurais, aquelas dobras da membrana muscular que aumenta o contato entre a fibra nervosa e a fibra muscular. E aqui você vê uma representação dos receptores colinérgicos. Neste caso aqui especificamente é o receptor nicotínico. Esse receptor apresenta 5 proteínas, né, 2 cadeias
alfa, duas cadeias, uma cadeia beta, uma gama e uma delta. E essas duas cadeias alfa apresentam os sítios de ligação para a molécula acetilcolina. Quando duas moléculas de acetilcolina, como é representado aqui, uma acetilcolina aqui, outra acetilcolina conectada às subunidades alfa do receptor nicotínico, ocorre uma alteração da estrutura conformacional deste canal, que passa da posição aberta para a posição fechada, aliás, para a posição aberta. Então, a conexão da molécula acetilcolina aqui gera a abertura do canal. Aqui o canal em repouso, fechado, não conectado à acetilcolina, e aqui a forma aberta deste canal. Nós vamos ver que essa abertura do canal dura alguns décimos de milionésimo de segundo, e logo após essa conexão da acetilcolina ao seu sítio de ligação, a molécula acetilcolina é clivada pela enzima acetilcolinesterase, levando o canal novamente ao seu modo fechado. Então, de uma forma assim, bastante simples, vamos ver como acontece esse processo. Então, temos aqui uma representação de um segmento da membrana da fibra muscular, contendo aqui um receptor colinérgico. Aqui, numa representação extremamente simples, alegórica, você nota que, de um lado, na parte de cima, uma representação do meio extracelular. Temos aqui, então, líquido extracelular. Aqui, na parte inferior, líquido intracelular. Pois bem, durante a transmissão neuromuscular com a liberação da acetilcolina pela fibra nervosa, a acetilcolina surge no cenário, como neste caso aqui aparece esse desenho, né? A acetilcolina então se difunde e se conecta com o receptor colinérgico. Nesse caso, são duas moléculas de acetilcolina, provocando então a abertura do canal. Imediatamente a acetilcolinesterase faz a clivagem da molécula de acetilcolina, e uma vez que ela é clivada, o canal volta a se fechar e assim acontece a transmissão. Então aqui nós vimos de uma forma bastante simplificada como acontece esse processo. Aqui nesta outra imagem, com um pouco mais de complexidade, vamos agregar algumas informações adicionais. Então, você nota aqui, de um lado, a fibra nervosa com aquela dilatação que é o botão terminal, e do outro lado, a fibra muscular. Então, o processo da neurotransmissão ocorre em vários passos. O primeiro passo é a transmissão do potencial de ação. A fibra nervosa é tipicamente uma fibra mielínica, então o potencial de ação se propaga de forma saltatória até alcançar o botão terminal. Quando o potencial de ação alcança o botão terminal e ele se espalha pela membrana, ocorre a abertura de canais iônicos de cálcio, canais voltagem independentes. Esses canais, então, de cálcio se abrem, permitindo a entrada de cálcio no interior da fibra nervosa. Ocorre que a entrada do cálcio na fibra nervosa aciona um mecanismo que faz com que algumas destas vesículas sinápticas se aproximem da membrana pré-sináptica, fazendo com que a membrana da vesícula se funda à membrana pré-sináptica, portanto, é um mecanismo de exocitose, resultando na liberação do conteúdo da vesícula para a fenda sináptica. Esse conteúdo, então, é a acetilcolina. Portanto, a acetilcolina é liberada na fenda sináptica e se difunde até a membrana pós-sináptica. Quando a acetilcolina encontra do outro lado os receptores colinérgicos, neste caso os receptores nicotínicos, cada receptor tem dois sítios de ligação para a molécula acetilcolina. Então, duas moléculas de acetilcolina se ligam ao receptor, acionando-o, então ele se abre e permitindo uma comunicação entre o meio
intracelular da fibra muscular e o meio externo, representado pela fenda sináptica. Ocorre que na fenda sináptica nós temos líquido extracelular, altamente concentrado em íons sódio. E você sabe que no interior da célula a concentração de íon sódio é bastante baixa. Isso resulta numa rápida difusão de íon sódio do meio extracelular para o meio intracelular, carreando então cargas elétricas positivas para o meio intracelular, gerando então uma despolarização local da fibra muscular. Essa despolarização local eventualmente alcançará o limiar de excitação do músculo, gerando então um potencial de ação, e esse potencial de ação irá se propagar por toda a fibra muscular. O final deste processo acontecerá a partir do momento em que a enzima acetilcolinesterase clivar as moléculas de acetilcolina e disso resultar o fechamento dos canais colinérgicos e assim encerrando esta transmissão do potencial de ação. Então, os íons cálcio têm um papel muito importante nesse processo, uma vez que eles acionam a liberação da molécula de acetilcolina por meio da fusão de vesículas colinérgicas à membrana pré-sináptica. E na membrana pós-sináptica, portanto no músculo, nós vamos encontrar receptores colinérgicos do tipo nicotínico. Ali nós não temos receptores muscarínicos, mas sim receptores nicotínicos. E que, como você viu, são pentâmeros que contêm duas subunidades alfa, uma beta, uma gama e uma delta. Um fato interessante é que as vesículas colinérgicas, uma vez liberando seu conteúdo na fenda sináptica, depois de algumas horas são recaptadas e retornam para o botão terminal para serem novamente preenchidas por moléculas de acetilcolina. Vamos comentar brevemente esse processo de síntese e de reabastecimento das vesículas colinérgicas logo a seguir, que é este ponto aqui. Então, observe nesse esquema, temos aqui uma representação de uma terminação nervosa, temos aqui um botão terminal e do outro lado a fibra muscular. Aqui na fibra nervosa nós vamos encontrar aqui a mitocôndria, que tem um papel importante na produção de energia e na síntese da acetilcolina. Aqui uma representação esquemática de uma vesícula colinérgica e outros atores aqui que serão discutidos na medida em que formos avançando. Então, com o metabolismo normal da glicose, ocorre a formação do piruvato. Esse piruvato normalmente penetra na mitocôndria, gerando moléculas de acetilcoenzima A, numa sequência normal do metabolismo. Essas moléculas de acetilcoenzima A geram citrato, e o citrato metabolizado pela enzima citrato liase gera a formação de acetilcoenzima A e oxalacetato. Ocorre que, enquanto isto acontece, outras etapas estão acontecendo na célula e a fusão da colina com a acetilcoenzima A, gera as moléculas de acetilcolina. As moléculas de acetilcolina são, por sua vez, adicionadas ao interior da vesícula de acetilcolina por meio de uma enzima, que faz essa transferência. E, por fim, temos aqui a vesícula abastecida com moléculas de acetilcolina. Estima-se que cada vesícula dessa contenha algo em torno de 10.000 moléculas de acetilcolina. Quando esse terminal nervoso se despolariza, ocorre uma fusão da membrana
da vesícula colinérgica com a membrana pré-sináptica, levando à liberação da acetilcolina na fenda sináptica. A acetilcolina, por sua vez, aciona os receptores colinérgicos, gerando a transmissão, e logo depois a molécula de acetilcolinesterase faz a clivagem da acetilcolina, seja a acetilcolina que esteja livre na fenda sináptica, seja a acetilcolina ligada aos receptores colinérgicos. Disso resulta a liberação, então, dos metabólitos oriundos dessa clivagem da acetilcolina, que são o íon acetato e a colina. O acetato é liberado para o líquido extracelular e a colina é recaptada num processo de transporte associado ao sódio e retorna para o interior da fibra nervosa, participando de uma geração contínua de receptores de mediadores químicos, né, da acetilcolina no interior do terminal nervoso. Bem, cada vesícula colinérgica contém uma certa quantidade de acetilcolina que nós chamamos de quantum. Interessante que ocorre uma liberação espontânea de acetilcolina independente da ativação da fibra nervosa, independente de potenciais de ação. De modo que essa liberação espontânea de pequenas quantidades de acetilcolina, por meio da liberação do conteúdo de algumas vesículas isoladas, mesmo com a fibra nervosa em repouso, gera um fenômeno conhecido como potencial miniatura da placa motora. Esse potencial miniatura da placa motora já foi identificado há décadas, e aqui você vê um resultado do trabalho de Katz e Fett, de 1952, e você nota que quando uma fibra nervosa está em repouso e registrando o potencial elétrico da fibra muscular, você nota que mesmo a fibra nervosa estando em repouso, essas oscilações que você nota aqui são pequenas alterações de aproximadamente meio milivolt, eventualmente até 1 milivolt de amplitude, como resultado dessa liberação espontânea de acetilcolina na fenda sináptica. Aqui à esquerda, no quadro A, na figura A, você vê esse registro acontecendo na região da placa motora, que é a membrana do músculo que se aproxima da fibra nervosa, na região onde ocorre a transmissão. E aqui, com uma distância de 2 milímetros a partir da placa motora. Então, você vê que há um decaimento, há uma perda de energia. E aqui, no registro inferior, você vê um potencial de ação sendo registrado na placa motora, e aqui o eletrodo de registro está 2 milímetros afastado da placa motora. Então você vê que o potencial de ação aqui se conserva, porque ele é propagável, mas o potencial miniatura sofre uma perda de energia, porque ele não é propagável, né? Ele não é um potencial de ação propriamente, ele é apenas uma despolarização pontual da membrana e que ocorre perda de energia com distância. Então já vimos o papel dos íons cálcio nessa liberação, né, da molécula de acetilcolina, e passemos adiante. Existem várias drogas que atuam nessa transmissão neuromuscular e que podem interferir de diferentes maneiras. Sejam drogas com aplicação na medicina, sejam drogas com aplicação na agropecuária ou até mesmo, e infelizmente, na guerra química. Então temos aqui, por exemplo, a detubucurarina, que é uma substância extraída de um tipo de planta da região amazônica que os povos amazônicos conhecem já há muito tempo e que utilizam para produzir a paralisia muscular.
Então, o que faz essa detubucurarina? Essa substância tem a capacidade de se ligar aos receptores da placa motora, aos receptores nicotínicos, causando o bloqueio desses receptores e, portanto, deixando-os refratários à acetilcolina. Então, neste caso, quando os animais que são caçados, né, por esses povos são envenenados, são inoculados com a detubucurarina rapidamente é absorvida, se espalha pelo corpo do animal e gerando uma interrupção da transmissão neuromuscular, portanto, um relaxamento muscular e, assim, a morte do animal. A indústria farmacêutica aperfeiçoou esta droga e existem drogas derivadas da detubucurarina ou similares à detubucurarina, mas de produção sintética, como este elenco de drogas aqui colocadas, né, o pancurônio, galamina e etc., que são utilizados em certas circunstâncias, especialmente em procedimentos cirúrgicos, para produzir relaxamento muscular intenso e permitir certas manobras cirúrgicas quando necessárias. Aqui nós temos um outro tipo de bloqueador neuromuscular. Neste caso aqui é um bloqueador despolarizante. Os anteriores são não despolarizantes, no sentido em que a detubucurarina e os curariformes sintéticos causam uma interrupção da transmissão neuromuscular, impedindo a abertura dos canais nicotínicos, enquanto que a succinilcolina faz exatamente o contrário, ela ativa os canais nicotínicos, permitindo uma rápida e um intenso influxo de íons positivos de sódio para o interior da célula, mas isso gera uma despolarização tal que a célula impede que ocorra a abertura dos canais de sódio voltagem independentes, já que o potencial de membrana da célula passa a ficar bastante elevado e isso interfere com o funcionamento normal do canal de sódio. Esse é um processo que envolve um detalhe adicional, talvez você esteja um pouco confuso nesse momento ou tenha alguma dúvida, mas este tema está relacionado com o funcionamento específico do canal voltagem independente de sódio e esse é um assunto para um outro momento. Não vamos entrar em grandes detalhes agora. Um outro tipo de droga que pode interferir na transmissão neuromuscular são os inibidores da acetilcolinesterase. Há uma série deles, como a neostigmina, piridostigmina, e os organofosforados, muito empregados na agricultura como defensivos agrícolas. Então, eles são utilizados para eliminar pragas, né, insetos das lavouras, mas que também tem a capacidade de bloquear a acetilcolinesterase dos animais, inclusive dos trabalhadores da agricultura, podendo gerar interferências graves na transmissão neuromuscular e mesmo nas sinapses do sistema nervoso central. E ainda existem drogas que fazem a ativação do receptor colinérgico, né? Como é o caso da própria nicotina, daí o nome receptor nicotínico, da nicotina do cigarro, mas especialmente aqui do carbacol. O carbacol tem uma aplicação importante na oftalmologia, na medida em que ele é utilizado para produzir a contração do músculo ciliar, e essa contração provoca uma redução da abertura pupilar, que nós chamamos de miose, facilitando a drenagem do líquido do interior do olho, do humor aquoso, e assim reduzindo a pressão intraocular, portanto, tem uma aplicação na prevenção de glaucoma, né, que é a hipertensão ocular. Então, nós aqui vimos uma série de drogas que interferem de diferentes maneiras na transmissão neuromuscular e que são muito utilizadas na clínica.
e que para que você possa entender todo esse mecanismo farmacológico e a aplicação clínica disto, é fundamental que você compreenda bem o mecanismo fisiológico da transmissão neuromuscular. Ok? Por hora é só, muito obrigado, até a próxima.